Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. Bem, vocês estão percebendo, né, que a gente está tendo uma queda aí na produtividade aqui dos vídeos, né? Infelizmente, nas últimas semanas a coisa ficou muito apertada aqui na farmácia, né, com os pacientes também, os atendimentos. Então, não estava conseguindo mesmo, tá? Mas essa semana liberou um espacinho aqui e aí a gente esse tema que a gente vai falar hoje, aliás, é um tema que eu já estava programando já, mas então, infelizmente, agora vai funcionando um pouco assim, né? A meta é toda semana, tá? Mas vão haver semanas que a coisa realmente não vai ser possível, tá bom? Mas para o vídeo de hoje, então, basicamente, eu quero comentar essa questão novamente aqui do placebo e homeopatia, tá? Só que comentar um ponto um pouco diferente, né? Ah, de novo, né? Como eu já falei em outros vídeos, né? É impossível dizer que a reação, né, homeopática é uma reação placebo, né? O que eu quero dizer é impossível a gente comparar o efeito placebo com o que acontece nos tratamentos homeopáticos e falar que a homeopatia não passa de placebo. Isso é absolutamente impossível, né? E é o tipo de coisa que se usa, né, muito para criticar e falar, olha, a homeopatia não funciona, o que acontece na verdade é o efeito placebo. Só que isso é uma barbaridade, né? O efeito homeopático, como eu já falei num outro vídeo aqui no canal, ele é extremamente diferente de um efeito placebo, né? É assim, totalmente diferente mesmo, uma coisa absurdamente, assim, de outra forma, né? Então, logo, ou seja, é impossível comparar os dois efeitos. Só que nesse vídeo eu quero comentar uma outra coisa. Além disso, nós temos que lembrar também que a homeopatia faz mal. É isso mesmo. O tratamento homeopático, o remédio homeopático, ele tem sim a capacidade de fazer mal, ou seja, de causar um problema para o paciente, de causar um mal ao paciente. Então, isso é uma coisa que às vezes alguns homeopatas mal formados vão falar que isso não existe, que remédio homeopático não causa nenhum tipo de problema, só que isso é falso, tá? Isso é uma coisa, isso é um erro formativo aí na formação desse homeopata. Ele realmente está errado, ele não sabe do que ele está falando, porque sim, a homeopatia ela tem a capacidade de gerar problemas para o paciente, de gerar efeitos às vezes muito fortes, efeitos que não deveriam estar sendo gerados, muitas vezes, e acontecer problemas, tá? Na saúde do paciente. Então, sim, é claro que esses efeitos, como eu já comentei aqui em outros vídeos, eles são uma coisa diferente daqueles efeitos adversos que a gente está acostumado com as medicações alopáticas, né, os químicos, os fitoterápicos, que é um outro campo. Na homeopatia, a gente vê sim esses problemas, né, o que a gente poderia chamar de efeito adverso das medicações, só que na verdade a gente tem outras caracterizações que a gente dá para esses efeitos e são coisas diferentes daquilo que a gente vê nos remédios alopáticos. Mas por que é importante falar isso, né? Eu já vi alguns críticos aí da homeopatia, alguns desses divulgadores científicos, a gente tanto fala aqui no canal, falarem, né? Eles falam que a homeopatia não causa efeito adverso, então logo ela não pode funcionar, porque, poxa vida, como que não causa efeito adverso, né? Como que não existe uma superdose e tal? Então, primeiro, isso é falso, tá? A homeopatia pode sim causar problemas, e, de novo, assim, isso depende de uma breve pesquisa, né? Uma brevíssima pesquisa aí entre os usuários, entre os praticantes, né? Entre os homeopatas, você vai ver uma série, uma infinidade de relatos de casos onde ocorreram problemas na saúde do paciente, onde ocorreram efeitos adversos, mas que são coisas que podem ser explicadas, né, que são explicadas
pela a doutrina homeopática, né? Pelas concepções homeopáticas. Ou seja, que a gente sabe que aquilo pode acontecer e acontece. Tá? Então, isso é uma coisa que, na verdade, é outro mito que é colocado aí, né? Então, a homeopatia qualquer um pode utilizar, não é tóxico, e realmente, como eu falei, você não vai ter os mesmos problemas que você tem usando os medicamentos alopáticos, por questões óbvias, né? A gente está usando uma substância ultra diluída, a gente está usando uma substância que não vai causar uma superdosagem, uma intoxicação nos termos clássicos, tá? Então, obviamente, essas coisas não vão acontecer, tá? Mas você tem outros problemas, né? Então, isso é uma das coisas que também diferencia do efeito placebo. Porque o efeito placebo, né, por definição, ele é um efeito de melhora. Né? Você se sente melhor apenas. Né? Agora, o problema é que o tratamento homeopático, ele possui, além da questão da melhora, e claro, uma melhora totalmente diferente do efeito placebo, que a gente já comentou aqui. Além disso, ele também tem a piora, a agravação, os efeitos adversos, a patogenesia, a supressão, que são termos que eu também já fiz vídeo aqui no canal, mas que são caracterizações de problemas, de efeitos adversos que podem ocorrer durante o tratamento homeopático, tá certo? Então essas coisas acontecem, esses mal efeitos, esses problemas que o paciente pode ter durante o tratamento homeopático ou na utilização de certos homeopáticos, principalmente de modo sem acompanhamento, sem um acompanhamento adequado, ou muitas vezes até com acompanhamento, essas coisas são um mal para a saúde do paciente, são um mal naquele momento que está acontecendo, que não é um bem que ele está tendo. Tá? Então é um efeito adverso. Ou seja, o efeito placebo não possui esse tipo de coisa. Então essa é mais uma diferença que a gente observa nessas duas questões diferentes. O efeito placebo ele não produz esses efeitos, esses resultados, esses resultados ruins que o tratamento homeopático também pode causar, tá? Porque o tratamento homeopático, querendo ou não, ele é um tratamento farmacológico, né? Você utiliza um medicamento ali e, obviamente, que isso pode causar e causa efeito adverso. Então, essa é mais uma diferença para a gente diferenciar essas duas coisas, tá? Por exemplo, contando aqui, relatando um caso que aconteceu de modo muito próximo a mim, né? Uma colega, e claro, essas coisas a gente observa nos pacientes também, mas um caso que foi mais sério, né? Uma colega, quando eu fazia a especialização em homeopatia, ela levou a filha num médico homeopata e ele passou uma certa medicação e a menina, exatamente assim, alguns minutos ou algumas horas após a dose do medicamento, ela desenvolveu algumas úlceras. Eu não me recordo que local assim, acho que foram mais nas extremidades, mas ela desenvolveu algumas úlceras, uma coisa ali, não uma úlcera assim muito absurda, né, mas uma coisa um pouco pequena assim, mas realmente no formato de úlcera ali, uma coisa um pouco preocupante. E isso veio ali, apareceu, a menina nunca tinha tido esse tipo de problema, os pais se assustaram, né, acabaram contactando o prescritor, né, aí, bom, teve um desenrolar lá, mas, mas poxa, isso daí já não deveria ter acontecido, por que foi por causa do remédio homeopático? Bom, foi, né, porque foi logo após a aplicação da dose do medicamento homeopático, mas não só por isso, mas porque também esse tipo de reação contém esse tipo de efeito na matéria médica do medicamento que foi dado à menina, que foi prescrito à criança. Ou seja, aquele efeito, aquele tipo de reação
aquele tipo de quadro foi encontrado nos estudos patogenéticos, nos estudos no homem são, que foram realizados com aquela medicação. Ou seja, aquela medicação pode causar aquele tipo de reação, de fato, quando ela foi estudada numa pessoa sã e dado de uma certa forma, de modo às vezes errôneo, ela pode também causar uma pessoa doente. Ou seja, aquilo foi previsto, aquilo é previsto não como um efeito adverso, presta atenção. Não estamos falando aqui de alopatia. Não como um efeito adverso do medicamento, mas como uma reação que ela pode causar se dada de uma maneira específica para fazer o estudo patogenético. Ou seja, no estudo patogenético, né, na experimentação no homem-são, ou seja, na hora que foi se estudar aquela substância numa pessoa saudável, para formar essa matéria médica, para conhecer os efeitos dela no organismo, encontrou-se esse tipo de reação, encontrou-se esse tipo de quadro. Então, é previsto que aquele problema se relaciona com a medicação, porque na matéria médica desse medicamento contém esse tipo de reação. Porque nos estudos foi evidenciado que esse problema é uma coisa que aquele medicamento causa. Ou seja, aquela criança teve uma reação do medicamento. Aqueles sintomas eram do medicamento, tanto que os pais falaram, ela nunca teve isso antes na vida, a gente não sabe o que é, isso nunca aconteceu com ela, e isso aconteceu após a aplicação do medicamento, e é uma coisa que a gente consegue verificar através da matéria médica homeopática. E isso acontece muitas vezes, na verdade, direto, tá? Muitos eventos assim, muitos sintomas, às vezes, bem distoantes, que a pessoa nunca teve, que às vezes salta ali na saúde da pessoa logo após o uso do medicamento. Às vezes, quando a pessoa te relata, você corre na matéria médica e está lá que aquele medicamento pode produzir, né? Produziu, aliás, né, na sua patogenesia, na sua experimentação no homem-são, aquele tipo de reação. Tá? Então, pessoal, isso é uma coisa que todo homeopata bem informado e que tem algum tipo de experiência sabe, já viu, né? Ou às vezes qualquer tipo de paciente que já tem um tempo aí na homeopatia já presenciou também, porque são coisas comuns. É claro que casos mais graves, como esse que eu relatei, um pouco mais graves, né, são difíceis, são bem difíceis de acontecer. Agora, uma coisa ou outra acontece, e às vezes até com bastante frequência, principalmente nos casos onde o homeopata não está sabendo aplicar direito as medicações, está dando doses, às vezes, um pouco elevadas, de modo um pouco repetido demais, de um modo, escolhendo certas medicações de um modo um pouco inadequado, aí varia, né? Aí tem várias questões envolvidas. Mas, homeopático, sim, pode causar problemas ao paciente, sim, tá? É um mito esse negócio de que não existe absolutamente nenhum tipo de efeito adverso na homeopatia. O que, como nós sabemos, não existe no efeito placebo. Tá bem? Então é isso, pessoal. Agradeço aí por você ter assistido até aqui. Compartilhe o vídeo com seus amigos, né? Deixa aí a sua avaliação e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.